Boa noite! Começa agora mais uma edição do Resumo Brasil. Notícias que foram destaques nesta semana. Você acompanha comigo, Priscila Mendes, e com a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues. A semana foi de alerta e mobilização para o combate à exploração sexual infantil. A campanha Maio Laranja reforça a importância de proteger as crianças e os adolescentes. Mais de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram distribuídas desde o início da campanha de imunização. Vamos ver também como a doação de leite materno pode salvar a vida de bebês prematuros. Em nosso giro pelo mundo, o cessar-fogo entre palestinos e israelenses dá uma trégua no conflito na faixa de Gaza. E o que você acha de visitar o museu neste fim de semana? Vamos te mostrar como, aqui no Resumo Brasil, que já está no ar. Vamos começar essa edição chamando a atenção para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesta semana, o assunto ganhou ainda mais destaque com a campanha Maio Laranja e nós mostramos em nossos telejornais uma reportagem sobre o tema. Vamos conferir. Pais e professores devem ficar atentos aos sintomas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Normalmente ela vai ter queda no rendimento, deixa de fazer os trabalhos, as notas caem, déficit de atenção, déficit de memória, alteração de humor, ela pode ficar mais triste ou mais agressiva. Para ajudar na prevenção, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha sobre o tema. Vamos juntos cuidar e proteger o futuro do Brasil. De acordo com os dados do Disque 100, no ano passado foram registradas quase 100 mil denúncias de violações, um aumento de mais de 8% em relação a 2019. O levantamento inclui violência física, psicológica, abuso sexual físico, estupro e exploração sexual. Esses números, no entanto, devem ser maiores, já que pesquisas indicam que apenas 1 em cada 10 casos é notificado às autoridades. Os dados também apontam que a maioria dos casos ocorre dentro da casa da vítima. Esta especialista acredita que a pandemia piorou a situação, já que crianças e adolescentes estão ficando mais em casa. É preciso também dar ferramentas para que as próprias crianças e adolescentes saibam identificar esse tipo de violência e pedir ajuda, ou seja, para que eles possam praticar a autoproteção. E é preciso também disseminar os canais de denúncia. Há várias formas de denunciar, por exemplo, pelo Disque 100, Disque 180, pelo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, entre outros. Qualquer pessoa pode se deslocar à delegacia ou à promotoria de justiça mais próxima e ainda existe a possibilidade de fazer essa denúncia virtualmente. Então, vale reforçar, as denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia de polícia, pelo Disque 100 e Ligue 180 e também pelo site da Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos, ouvidoria.mdh.gov.br. O Brasil ultrapassou a marca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A previsão é que outras 13 milhões de doses sejam enviadas aos estados e ao Distrito Federal na próxima semana. Veja agora no Momento Saúde como está a vacinação pelo país, a habilitação de leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus e outras ações para combater a pandemia na reportagem de Flávia Peixoto. O Ministério da Saúde autorizou nesta semana mais 212 leitos de suporte ventilatório pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita da Covid-19 para 12 estados e o Distrito Federal. Entre as doses de vacinas que estão chegando, as da Coronavac e Butantan seguem para os 12 estados que precisam normalizar a aplicação da segunda dose do imunizante. As doses da AstraZeneca Fiocruz estão sendo direcionadas para aplicação em idosos entre 60 e 69 anos. As da Pfizer serão aplicadas em gestantes, mães de recém-nascidos e outras pessoas com comorbidade e com deficiência permanente. O secretário executivo do Ministério da Saúde falou sobre a chegada de 2 lotes com IFA, matéria-prima para a montagem da vacina da Fiocruz. O insumo comprado procedente da China seria suficiente, segundo ele, para produzir cerca de 18 milhões de doses. Todo laboratório que se disponibiliza a ofertar imunizante para o primeiro semestre, a gente conversa e já externou a vontade
de adquiri-las. Rodrigo Cruz também disse que começaram a chegar no Brasil parte de 42 milhões de doses que foram emitidas por meio do consórcio global COVAX Facility. A cidade de Botucatu, a 235 quilômetros da capital paulista, faz parte de um estudo inédito com a vacina AstraZeneca para avaliar a eficácia do imunizante nas diferentes cepas da Covid-19. Foi realizada uma vacinação em massa contra a Covid-19 no município, que tem cerca de 145 mil habitantes. 80 mil deles, com idade entre 18 e 60 anos, foram chamados para tomar a primeira dose da vacina da AstraZeneca nessa semana. 30 mil pessoas têm idade menor do que 18 anos, então não poderiam e não podem ser vacinadas. E algo em torno de 30 a 35 mil pessoas já foram vacinadas nas diversas ações do PNI. Em um único dia, mais de 65 mil pessoas foram vacinadas, 80% do público-alvo. A segunda dose será em agosto. Foi montado um esquema de vacinação semelhante ao de uma eleição, 45 zonas eleitorais, divididas em 301 sessões. O objetivo é verificar a eficácia da vacina contra novas cepas do coronavírus em uma população inteiramente imunizada. O estudo tem a duração de 8 meses, com a aplicação das 2 doses e o monitoramento dos vacinados. O ministro da Saúde aplicou uma dose em uma moradora de Botucatu. Também no interior de São Paulo, uma parceria entre o Instituto Butantan e os setores público e privado está fazendo um raio-x das pessoas que já tiveram contato com o vírus. Uma testagem sorológica que é feita com uma simples picada no dedo que tira a dúvida de pessoas que até então não apresentaram sintomas da Covid-19. A resposta vem em 15 minutos. É só de saber que não tive, né? E a gente está saudável, né? Paulo é uma das 8 mil pessoas que devem fazer a testagem em Rio Claro. O Instituto Butantan disponibilizou para a campanha 6 aparelhos capazes de analisar a gota de sangue. O teste não aponta se a pessoa está infectada no momento, mas se houve ou não contato com o vírus. Em algum resultado pode ser compatível que a pessoa possa estar assintomático. Aí a gente encaminha essa pessoa até o Adolfo Lutz para colher a carga viral. E para combater as notícias falsas sobre a pandemia, nós vimos aqui na TV Brasil que a Fiocruz fechou um acordo com a plataforma de vídeos TikTok. O objetivo é espalhar informações confiáveis, como conta pra gente a repórter Alessandra Lago. A parceria entre a Fiocruz e o TikTok faz parte da iniciativa da rede social para combater desinformação sobre a pandemia de Covid-19. Com a hashtag InfoCovid, é possível achar conteúdo sobre a pandemia e vacinas na rede social. A ideia é reunir vídeos com especialistas para espalhar informações confiáveis de uma forma criativa e acessível. A Fiocruz colocou os especialistas à disposição para apoiar a criação de conteúdos para o TikTok. Além da Fiocruz, outras organizações participam do projeto, como as Nações Unidas, o Instituto Butantan e Todos pelas Vacinas. As instituições também selecionam e auxiliam os criadores de conteúdo na produção de material para que as informações tenham base científica. O TikTok ainda reúne nesta página os sites oficiais das instituições, caso o usuário queira mais conteúdo seguro sobre a pandemia. Na CPI da pandemia, foram ouvidos pelos senadores nesta semana os ex-ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, à CPI, durou 2 dias. Pazuello, que deixou o cargo em março deste ano, respondeu todas as perguntas dos senadores, mesmo estando protegido por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Ele negou a acusação de que teria demorado a responder à proposta de venda da vacina da Pfizer e disse que as condições contratuais dificultaram as negociações. Essas discussões sobre as cláusulas, sobre a parte técnica e sobre a logística, essas discussões demoraram, nos levaram
isso foi em agosto, 26 de agosto, nos consumiram setembro e outubro. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. Durante a sessão, os parlamentares questionaram a atuação do Ministério na crise que provocou a falta de oxigênio no Amazonas em janeiro deste ano. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. O contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Um dia antes do depoimento de Pazuello, os senadores ouviram o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele respondeu questionamentos sobre a atuação do Itamaraty na aquisição de insumos e vacinas contra o coronavírus. Ernesto Araújo deixou o ministério em março deste ano e, na avaliação dele, a política internacional do Itamaraty não prejudicou o combate à Covid no país. Desde o começo, na verdade, da pandemia, antes de ser declarada a pandemia, ainda em janeiro de 2000, já instruímos vários postos no exterior e já então a pedido do Ministério da Saúde para que prospectassem pesquisas que estivessem surgindo sobre medicamentos e vacinas. Na relação com os outros países, o ex-chanceler afirmou que o Brasil não se alinhou à política do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e negou ter feito declarações contra a China. Ainda segundo ele, o atraso na chegada de insumos e vacinas da Coronavac não tem relação com a diplomacia. Jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com os nossos objetivos. Em nosso giro pelo mundo, destaque para o cessar-fogo entre Palestina e Israel após dias de conflitos em Gaza. Vamos conferir. Na faixa de Gaza, a quinta-feira à noite foi de muitos bombardeios. Silêncio ainda à noite, mas na hora marcada. Às 2 da madrugada, horário local, os sons das armas deixaram de ser ouvidos. As explosões foram substituídas por buzinas de carros. O conflito entre israelenses e palestinos durou 11 dias. Quase 50 mil civis em Gaza ficaram desabrigados. Em Israel, 12 pessoas morreram, incluindo 2 crianças. A trégua foi negociada por mediadores egípcios e comemorada pela comunidade internacional. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que os líderes dos dois lados são responsáveis por resgatar a paz na região e pediu à comunidade internacional que apoie a ONU para encontrar uma solução definitiva para a ocupação em Gaza. A Espanha reforçou a segurança na fronteira entre a cidade de Ceuta e o Marrocos, por onde mais de 8 mil imigrantes tentaram entrar no território europeu esta semana. De quinta para sexta-feira, autoridades espanholas disseram que 600 marroquinos tentaram escalar a cerca de 6 metros que separa o país africano de Melilla. 30 conseguiram entrar, mas serão levados de volta caso não peçam asilo. A Espanha acusa Riad de ter facilitado a passagem propositalmente em retaliação à decisão de Madrid de permitir a entrada no país de um líder da Frente Polisário. O grupo luta pela libertação do Saara Ocidental, atualmente ocupado pelo Marrocos. Nos últimos anos, milhares de pessoas têm tentado entrar na Europa, fugindo da pobreza e de guerras na África e Oriente Médio. Eles arriscam a vida em travessias perigosas no mar. Na quarta, um garoto que tentou chegar a Ceuta usando garrafas plásticas como boia, disse aos guardas que preferia morrer a voltar ao Marrocos.
A Organização Mundial da Saúde fez um alerta. Os países ricos concentram quase metade das doses de vacinas contra a Covid no mundo, enquanto nações pobres sofrem com a falta do imunizante. Foi durante o Fórum de Paris pela Paz. Tedros Ghebreyesus disse que o mundo vive um apartheid de vacina. Ele lembrou que os países ricos têm cerca de 15% da população mundial e 45% das doses de vacinas, enquanto as nações com renda média e baixa, que possuem metade da população mundial, têm apenas 17% das doses. Nações ricas, como Estados Unidos, Canadá e países europeus, possuem doses suficientes de vacinas para imunizar toda a população local 2 ou até 3 vezes. Nos Estados Unidos, desde a semana passada, crianças de 12 a 15 anos começaram a ser vacinadas. O país também autorizou a vacinação de turistas. De outro lado, ao menos 10 países africanos não receberam até agora uma única dose do imunizante. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver moradores da divisa do Piauí e do Maranhão são beneficiados com obra que facilita o transporte da produção agropecuária na região. Não saia daí, voltamos já! E nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de uma ponte sobre o rio Parnaíba, entre as cidades de Santa Filomena, no Piauí, e Alto Parnaíba, no Maranhão. A obra vai facilitar o escoamento da produção agropecuária da região e beneficiar os moradores, que não vão ter mais que pegar uma balsa para se deslocar de uma cidade para outra. Iniciada e concluída em menos de 2 anos, a ponte estaiada tem 185 metros de extensão e custou 30 milhões de reais. A via vai ter impacto direto no escoamento da produção agropecuária do Matopiba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Um alívio para caminhoneiros como o Rômulo. O trecho aqui é meio ruim, né? Custoso. Aqui paga R$ 82 ou R$ 85, dependendo da quantia de eixos, entendeu? Então, assim, a ponte vai facilitar demais, né? A obra também foi projetada para ser integrada à Ferrovia Norte-Sul, melhorando a logística da região. O cidadão do Piauí, o cidadão do Maranhão, o produtor do Piauí, o produtor do Maranhão, aqueles que com suor do rosto fazem a diferença, aqueles que têm calo na mão, têm o mesmo direito à logística do resto do Brasil. Com a ponte sobre o rio Parnaíba, os moradores não vão mais precisar pegar essa balsa para atravessar de Santa Filomena para Alto Parnaíba e vice-versa. Uma economia de tempo e dinheiro para os quase 18 mil moradores da região. E isso é uma coisa que aqui há muitos anos esperava, né, de Santa Filomena, que sempre falava, não saía, então agora foi realizado o sonho da gente, né? Resumindo tudo isso, é uma palavra só: liberdade. A liberdade de ir e vir. Estamos rodando o Brasil. Essa obra foi totalmente iniciada em nosso governo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, visitaram nesta semana o Sirius, um acelerador de partículas que fica em Campinas. Considerado o mais complexo projeto de ciência do Brasil, o Sirius gera um tipo de luz capaz de revelar estruturas de partículas, o que abre caminho para pesquisas em áreas como agricultura e saúde. A primeira estação da pesquisa, a Manacá, foi inaugurada em outubro do ano passado e, desde então, tem sido usada para análise de proteínas relacionadas ao coronavírus. O ministro Marcos Pontes falou sobre o acelerador e também sobre o trabalho conjunto entre os ministérios. Nós temos a possibilidade aqui de fazer o desenvolvimento de toda a parte de ciência, desenvolvimento de fármacos, etc. E aí a utilização de todos esses medicamentos e desses desenvolvimentos vão lá para o Ministério da Saúde para que eles deem continuidade, né, na aplicação. Vamos mais uma vez mostrar aqui no Resumo Brasil como está a situação em Manaus. O Rio Negro atingiu a cota de inundação de 29 metros e 81 centímetros. A previsão é que registre a maior cheia desde 1902. Vários bairros da capital já foram afetados. A reportagem é da TV Encontro das Águas.
O acontecimento atrai a curiosidade das pessoas que transitam pelo centro da capital amazonense. O cobrador de ônibus, Nestor Filho, fez questão de registrar o momento. Para mim está sendo um evento, claro, eu sei que é adverso, traz transtornos, complicações, mas é uma coisa que você vê o que a natureza, até onde ela pode chegar. O Rio Negro sobe em média 3 centímetros por dia. E aqui no centro de Manaus, a água inunda as galerias subterrâneas e invade as vias próximas à orla, mudando completamente a paisagem. De acordo com a Defesa Civil Municipal, pelo menos 15 bairros da capital amazonense devem ser impactados pela cheia deste ano. Há uma probabilidade de que quando alcancemos a cota 30, se assim chegar, a gente tenha bairros novos, para essa catalogação. Mas a Prefeitura de Manaus tem feito toda uma preparação para que a gente consiga diminuir os danos causados pela cheia à população. As chuvas acima do esperado no início do ano influenciaram o nível dos rios na região. A previsão do CPRM, Serviço Geológico do Brasil, é de que o Rio Negro ultrapasse os 30 metros e registre a maior cheia desde o início da série histórica, em 1902. O que a gente observa existe uma tendência de aumentar a frequência dessas cheias e também a magnitude delas, como a gente vai observando, um recorde vem sendo batendo atrás do outro. Segundo a Defesa Civil do Estado, dos 62 municípios do Amazonas, 25 estão em situação de emergência, 18 em transbordamento, 9 em alerta e 6 em atenção. A estimativa é de que 103 mil famílias tenham sido atingidas pela subida dos rios na região. Vamos falar de solidariedade? A doação de leite materno salva a vida de milhares de bebês prematuros todos os anos aqui no Brasil. O país tem uma rede formada por 222 bancos de leite humano, além de postos de coleta. E as doações aumentaram em 5% no ano passado. Mas ainda assim, a quantidade não é suficiente para atender todos os bebês que precisam. Vamos ver na reportagem de Vanessa Casalino. Gislane é mãe do pequeno André, que nasceu prematuro e está internado há quase 2 meses em uma UTI neonatal em São Paulo. Alimento para ele só o leite doado por outras mães. Depois que começou a doar mais, aumentar o leite dele, ele começou a ficar mais gordinho, mais esperto. No ano passado, 212 mil prematuros foram beneficiados por doações de leite. E doar é simples. Qualquer mãe que esteja amamentando pode doar, desde que não faça uso de medicamentos e esteja saudável. É um gesto humanitário e poucas gotas podem salvar um bebê. Quando a gente começa a nutrição integral desse bebê, que a gente fala quando ele começa a receber por boca, a gente começa por 1 ml só. Então imagina uma mãe que doa 100 ml para um banco de leite. Quantos bebês ela não consegue beneficiar? Eu estou aqui num banco de leite que é referência para a região metropolitana de São Paulo. O leite que a mamãe doa chega aqui e vai para esse freezer. Esse é o leite cru. Assim ele dura no máximo 15 dias. Aqui passa por um processo de pasteurização, controle de qualidade e fica então pronto para consumo, armazenado nesse freezer aqui. Quem recebe esse leite são os bebês que estão em UTI neonatal. Para a gente ter uma ideia, por aqui chegam cerca de 5 a 6 litros de leite por dia, mas seria preciso 10 litros de leite para suprir a demanda. Hoje em dia, a gente tem capacidade de atender todos os bebês internados na unidade de terapia intensiva neonatal. Mas os bebês de médio risco, a gente não tem leite o suficiente para atender todo mundo. Para incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, uma plataforma ajuda a desenvolver habilidades e a fazer a ponte entre esses profissionais e as empresas. Flávia Grossi conta pra gente como funciona. André tem autismo e conseguiu o primeiro emprego este ano. Ele foi selecionado no programa Jovem Aprendiz em uma empresa do setor bancário. Eu estou me alimentando desses conhecimentos dentro do Jovem Aprendiz e estou muito contente. Para conseguir a vaga, André contou com a ajuda do Instituto AB, uma consultoria de recursos humanos para profissionais com deficiência. A plataforma foi idealizada em março por Amanda, que é cadeirante e trabalha há mais de 10 anos na área de RH. Por meio do site, é possível cadastrar currículos e ter acesso a diversos cursos de capacitação. A ideia é promover uma
ponte entre os profissionais e as empresas. Os outros processos de RH também precisam estar estruturados para acolher esse profissional, para desenvolver ele, para construir uma cultura organizacional que valorize esse profissional. Segundo o IBGE, o Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Apenas 1% está no mercado de trabalho. Para aumentar essa participação, existe a lei de cotas, que destina de 2% a 5% das vagas a esses profissionais. Além de promover a inclusão, a prática aumenta a diversidade no ambiente corporativo. E para terminar a semana de uma forma mais leve, vamos mostrar agora uma reportagem da nossa afiliada, a Rede Minas, sobre a Semana dos Museus, que termina amanhã. As visitas, por causa da pandemia, são virtuais e essa programação é toda online e vai levar você para fora de casa. O que são esses objetos? Imaginar nomes e usos de peças de acervos é o desafio lançado nas redes sociais dos museus de Minas vinculados à Secretaria de Cultura. A intervenção é uma forma de chamar o público para interagir com os espaços na Semana Nacional de Museus. Por causa da pandemia, neste ano a programação é toda online. Os museus vão fazer lives, palestras e saraus. As pessoas podem procurar lá pelo Centro de Arte Popular, o Museu Mineiro, o Museu Casa Guinhar, o Museu Casa Alfonso de Guimarães e o Museu do Crédito Real, que durante essa semana a gente vai promover os eventos relativos à discussão sobre o futuro dos museus. Vale lembrar que neste período de espaços fechados, muitos museus atualizaram as suas redes sociais e páginas online. Mesmo depois que se encerrar a semana de programação especial, dá para aproveitar a riqueza do nosso acervo em visitas virtuais. É interessante quando a gente vai vendo os gráficos que as redes sociais geram, que a gente percebe que a gente atinge um público que muitas vezes tem dificuldade de estar no museu presente, né? Porque estão em outros estados, estão em outros países, mas acabam interagindo e conhecendo mais. O guia completo das atividades você encontra em eventos.museus.gov.br. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. Tchau e até sábado que vem.